Graça e paz, amados. Um ótimo dia para todos. Dia maravilhoso, dia de vitórias, dia de bênçãos. Amém. Eu pensava que já estava prontando já direitinho a ministração de agora de manhã. Eu pensei que ia ser a continuidade da ministração de domingo, que hoje fez 15 dias que eu falei sobre o ouvir a voz de Deus, sobre ouvir, na verdade foi sobre ouvir. Essa ministração, tanto pela manhã como pela noite, já está no nosso canal, lá no YouTube. Você poderá assistir, não com a mesma unção da presença, né? A presença é outra história, mas com certeza vai acrescentar a sua vida. E eu achava que iria continuar isso, porque está longe de terminar aquela ministração. Tem muita coisa para ser falada. Amém? Mas o Senhor me disse ontem à noite que eu deveria ministrar um outro assunto hoje pela manhã. Então vamos falar uma nova revelação, uma coisa poderosa, algo novo. Amém? Quem gosta de coisa nova? Nova revelação. Amém. Nós vamos falar sobre oração. Pastor, já tem as terças, já tem outros dias que o senhor já falou sobre oração, fora as vezes que fala sobre oração durante outras ministrações. Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz que é segurança para nós a repetição, ou seja, falar as mesmas coisas. Então é segurança para nós, no tempo como nós estamos vivendo hoje, onde o mundo está aí morrendo de medo da pandemia, morrendo de medo de uma coisinha pequenininha que ninguém nem vê, mas tem levado tantos a um verdadeiro a doença e outros ao medo. Eu acredito que o vírus pior do mundo é o vírus do medo, vírus entre aspas, né? Então é importante você falar as mesmas coisas para trazer segurança nesse tempo. Um pastor, ele fala aquilo que ele vê que precisa ser falado na igreja, é prerrogativa, é competência e até, por que não dizer, obrigação do pastor falar o que precisa ser ajustado na igreja. Amém? Mas o pastor não pode ficar sendo guiado apenas pelo que vê, guiado apenas por isso. Ele tem que ser guiado principalmente pelo seu coração. Por quê? Porque o pastor, por mais que ele se esforce, ele nunca saberá o que está no seu coração, mas Deus sabe. Então a palavra que vai ser falada agora de manhã é para você. Não adianta dizer, mas eu queria que fulano estivesse aqui, como seria bom, vou só esperar o link para mandar. Não. Você veio, então a palavra é para você. Amém? Eu quero dizer da minha alegria e felicidade, que finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, né, a nossa amada Lúcia está de volta, glória a Deus. Então, eita, que lua de mel para não terminar, hein? Glória a Jesus, Deus do céu, já está bom de voltar. Estamos felizes de você aqui, Lúcia, que bênção, né? Mais moreninha, inclusive, tá uma bênção, é praia, glória a Deus. Amém. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. A última parte de Tiago, nova versão internacional, a última parte do versículo 16 do capítulo 5 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Logo, o que é que podemos entender daí? O que é que a conclusão que a gente pode chegar? É que o fato de ser poderosa e eficaz da oração não depende de quem ouve, depende de quem faz. Você é justo? Quem é justo? Levanta a mão assim, Diga, a minha oração é poderosa e eficaz. Não depende de Deus o fato da sua oração ser poderosa e eficaz. Depende de você.
É por isso que o crente, ele deve amar a oração. Não é só orar, é gostar de orar. Eu tenho falado bastante sobre a meditação na palavra de Deus. Eu tenho falado bastante sobre você meditar na palavra, sobre você estudar a palavra, sobre você declarar a palavra, e é o que tem que ser feito, amém? Mas, meu irmão, isso por si só não é o suficiente. É preciso também ter uma vida de oração. Eu quero indicar para vocês um livro do Edward Bounds. Não sei nem se é assim que se pronuncia o nome do homem. Esse livro aí é O Poder Através da Oração. Tem no Kindle e tem também, tem no Kindle, eu sei que tem no Kindle, tanto na versão impressa como na versão digital. Compre e leia esse livro. Não, vou esperar a Deagliana comprar, que quando ela terminar, aí eu peço emprestado. Não faz isso não, meu irmão. Não faça isso não, ela já disse que não vai emprestar a ninguém. Não, compre você. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Você é milionário. Pare de dizer aquilo que você vê e passe a falar o que você crê. E aquilo que você deseja se concretizará quando você falar o que crê. Amém. Esse livro, meu irmão, fez uma grande diferença na minha vida. Eu tinha por volta de 8 anos de idade quando eu li. Foi as primeiras lapadas. Aí depois eu li mais umas 6 ou 7 vezes no decorrer da minha vida, foi mais lapada ainda, era lapada. É muito bom. Esse livro leva você a se dedicar mesmo à oração. É bênção, ele incentiva bastante. Amém? Então, Edward Bounds, eu recomendo todo mundo comprar. Amém? Então, voltando lá para Tiago capítulo 5, versículo 16, diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. No versículo 17, diz: Elias era homem ou humano como nós. Quando ele fala de humano como nós, está falando com falhas, defeitos e imperfeições que todos nós temos. Mas ele orou fervorosamente. Todo mundo repete a palavra fervorosamente. Para que não chovesse. E o que aconteceu? Elias, um profeta da antiga aliança, representante inclusive dos profetas do Antigo Testamento, muitas pessoas falaram acerca dele, um homem que ele não morreu, ele subiu aos céus num carro e cavalo de fogo, ele foi um dos arrebatados. Tem vários arrebatamentos na Bíblia, basta dizer que o arrebatamento da igreja vai ser o 7º arrebatamento. Na verdade já teve 6 arrebatamentos. Aí da igreja vai ser o 7º. Então, Elias foi um dos arrebatados que mas ele tinha suas falhas, suas imperfeições, ele era, volta e meia, dominado pelos sentimentos. Ao contrário do Eliseu, que era muito ousado, o Elias, ele era um pouquinho, muito ligado a sentimentos. E todas as vezes que você está ligado a sentimentos, você é derrotado, toda vez. Todas as vezes que você coloca o sentimento na frente, você vai ser derrotado. Ah, pastor, mas eu sou mais que vencedor. Mas para desfrutar da vitória, você tem que controlar seus sentimentos. Não poucos homens e mulheres de fé tiveram as suas vidas destruídas porque ficaram prestando atenção no que sentiam. Não faça a mesma coisa não. Então Elias era mais ou menos assim. Ele ficava, qualquer coisa abalava ele e tal, aquela coisa toda. Mas ele, irmãos, estava morto espiritualmente, ele não era salvo. Ele estava debaixo de uma aliança inferior à nossa. E ele era um homem que não tinha o Espírito Santo dentro dele, como você tem, como eu tenho. Amém? Embora não explique o fato dele ser dominado pelos sentimentos de vez em quando, embora nem explica isso, contudo mostra como é que ele era. Então, tinha suas falhas e imperfeições, mas quando ele decide orar fervorosamente por algo, acontece. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, ele diz o seguinte, Elias, chega diante do rei de Israel, aí diz o seguinte: gente, rei, majestade, é o seguinte,
durante um tempo não vai chover em Israel, segundo a minha palavra. O crente normalmente diz logo, em nome de Jesus, né? Normalmente, os profetas da antiga aliança diziam, não vai acontecer isso, ou vai acontecer isso, porque assim diz o Senhor. Ele não, ele diz, porque eu disse. Não vai chover, porque eu estou dizendo que não vai. Agora, isso ele fez depois de orar. E o que aconteceu? Não choveu. 3 anos e meio, chovia no país vizinho, do norte, do sul, do leste, chovia à vontade, mas ali não chovia. Por quê? Porque um homem tinha dito que não ia chover. Segundo ele falou. Não foi Deus que disse, foi ele que disse. Segundo a minha palavra, eu estou dizendo que não vai chover. E o que aconteceu? Não choveu. 3 anos e meio. Versículo 18. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. O apóstolo Tiago, ele está mostrando o quão poderosa e eficaz é a oração dos justos. O quão poderosa e eficaz é a oração dos justos. Quantos de nós, muitas vezes, eu perdi a conta inúmeras vezes, ouvi os seguintes testemunhos: gente, aconteceu assim, 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 assim comigo, mas eu orei e aí mudou a coisa. Pastor, olha, estava assim, assim, assim a coisa, mas eu orei e a coisa mudou. Sabe, muitas vezes, olha irmãos, nós temos que orar uns pelos outros, porque a Bíblia manda você orar uns pelos outros. A Bíblia fala que temos que orar uns pelos outros. Deve ser uma prática constante, e não é só pela nossa família, nossa casa, não, é por irmãos, por pessoas, inclusive pessoas que tu não gosta. Alô, inclusive pela sogra, glória a Deus. Agora teve gente que deu um risinho. Todo mundo. Porque se a Bíblia manda orar uns pelos outros, se eu não oro, eu estou pecando. Simples assim. Então, a partir do momento em que eu me disponho a orar, coisas podem acontecer. Melhor dito, coisas vão acontecer. A oração de um justo pode abrir os céus. A oração do justo também pode fechar. A oração de um justo pode abrir caminhos, mas também tem uma coisa, pode fechar. A oração de um justo pode abrir portas. A oração de um justo pode abrir os olhos para ver portas abertas. A oração de um justo, ela por si só não salva, mas ela possibilita que pessoas ouçam o Evangelho, creiam e sejam salvos. Tem pessoas não salvas na sua família? Tem, pastor, está orando por isso? Eu já preguei muito, eu estou dizendo que eu já ouvi. Tudo bem, que bom que você pregou, amém, tem que pregar mesmo, não está fazendo mais que sua obrigação. Mas você tem orado por eles? Tem pessoas da sua família que precisam ser libertas? Tem, pastor. Você tem orado pela libertação deles? A minha oração vai libertar eles? Não. Mas a sua oração possibilitará que eles ouçam a palavra, conhecendo a verdade, e a verdade que eles ouvirem vai os libertar. Como tem sido a sua vida de oração? Eu estava contando alguns anos atrás, já faz anos, com uma pessoa da minha família, uma abençoada da minha família, uma mulher de certa idade, e que é conhecida como uma pessoa de muita oração. E eu estava contando a ela sobre muitas coisas que tinha acontecido na minha vida, sobre vitórias, sobre o que Deus tinha feito e tal. Ela ouviu até o fim. Aí eu disse: e aí, como é que tem sido? Isso aqui está tudo bem, mas eu tenho uma pergunta para tu. Pois não, como tem sido a sua vida de oração? Eu pensei que ele ia dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, ou glória, amém! Mas ela foi me perguntar como está a sua vida de oração. Aí foi quando ela disse: meu filho, não deixe que as vitórias
e bênçãos que têm se manifestado na sua vida, que é justamente mostra o quanto Deus é bom para você, não deixe que se apague a sua vida de oração. Porque, irmãos, orar quando tudo está mal é costume de muitos. E não está errado não, hein? Pior seria se não orasse, né? Ainda bem. Mas, meu irmão, esquecer da oração quando tudo está bem pode ser uma armadilha do diabo na sua vida. Ô pastor, eu oro sim, pastor. Eu não estou falando de você orar de vez em quando, eu estou falando de vida. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo, que é segurança para todo mundo, né? Estava eu orando. Uma certa vez, há muitos anos atrás, o Joshua era bem novinho, a Jennifer nem tinha nascido ainda. E eu tinha chegado de uma das minhas viagens que eu ensino no Rema, e eu estava orando, e quando eu terminei, em nome de Jesus, amém. Aí já ia me levantando, o Espírito Santo disse, só? Já acabou? Não tem mais coisa para orar, eu ter esquecido alguma coisa, né? Então vamos orar. Aí orei, em nome de Jesus, amém. Já ia me levantando, o Espírito Santo, já acabou? Não, deve ter mais alguma coisa para ver. Então vamos lá, continuar orando. Sabendo o que eu ia orar mais não, mas tudo bem, vamos embora. Orando em línguas e tal, e aquela coisa toda. Depois, muito tempo mais tarde, em nome de Jesus, amém. Dessa vez ele deixou me levantar e ainda dar uns passinhos e disse, já acabou. Aí, peraí, Espírito Santo, é o seguinte, eis-me aqui, estou disponível para o que você quiser conversar. É só falar. E continua. Quantas vezes você fala com a Neide? Opa, peraí, não tem quantas vezes eu falo com a Neide. Não se conta quantas vezes se fala com a Neide. Neide é minha mulher. E a tua palavra está escrita. Então lá vou eu ensinar o Espírito Santo, né? Obviamente. Na tua palavra está escrito: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E um é assim, ó, nessa são dois juntos. Um é assim. Ao Espírito Santo também está escrito na minha palavra: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. E um é assim é dois, um é desse jeito. Tá. O que você quer me dizer com isso, Espírito Santo? Eu já entendi, mas eu queria que você desse uma explicação mais detalhada, trocando em miúdos. Ele disse: assim como não tem quantas vezes você fala com sua esposa e você tem uma vida em íntima comunhão com ela, assim você tem que ter comigo uma vida de íntima comunhão, uma vida de oração. Não é quantas vezes se fala. Então está no carro, está orando, está em casa, está orando, está deitado, está orando, antes de dormir está orando, acorda, está orando, vem para a igreja, está orando, senta aí, está orando. Está caminhando, está orando, está fazendo compras, está orando, enquanto está tudo fechado, vai orar. Mas está tudo fechado, vai orar. Porque as coisas podem estar fechadas, mas o céu não. Vou dizer de novo, o comércio pode estar fechado, mas o céu não. Igrejas podem fechar, mas o céu não. Uma vida de oração sustenta você, meu irmão, porque é comunhão. Como está a sua vida de oração? Quanto você tem orado? É interessante que tem pessoas que, olha, eu já notei o seguinte: quanto menos oração, maior as reclamações. Ops. Vou dar R$2 a de Adriana, que ela concordou. Mas não é verdade? Porque quando você está orando, você ouve quem? A voz daquele que tudo vê, daquele que te conhece, daquele que sabe o que você passa, daquele que tem a solução para tudo. O pastor não tem solução para tudo não, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Ah, se tivesse. Tem não. Ninguém tem solução para tudo na sua vida. Vai orar, querido. Passou meu aniversário, fizeram uma festa para o pastor, foi 3 festas para o pastor, fizeram uma festa para Neide, preparando coisa, passa meu aniversário, ninguém se lembra.
Por que tu não falasse com quem lembrou? Você não acha que um venha um bens dele é muito mais interessante para você do que um venha um bens de qualquer um daqui da terra? Quanto menor as orações, maiores as reclamações e queixas. Sabe, irmãos, eu vou te dizer uma verdade. O meu pai se converteu, ele tinha 17 anos de idade. Ganhou a família todinha. Meus avós já foram embora, já estão, os dois dormiram no Senhor, estão no céu, estão com Jesus. Por quê? O meu pai saiu ganhando, mas ele me falou bem claro, eu orava muito. Senhor, eu preciso de uma palavra para o meu filho. Eu preciso da palavra certa para o meu marido, para a minha esposa. Eu preciso da palavra certa para minha filha, para meu tio, para minha tia, que não é crente. Ou que é crente, mas enfim, glória a Deus. Né? Eu preciso, eu vou lá falar. Não, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com quem conhece o teu tio, teu marido, teu filho, tua filha, e quem quer, fala primeiro com ele. Ele sabe como você deve falar. Por quê? Porque ele conhece o coração da pessoa. Ele conhece o coração, ele tem a coisa, ele tem o momento certo, meu irmão. Eu nunca vi, presta bem atenção nisso, eu nunca vi homem de Deus ou mulher de Deus bem-sucedido que não fosse um homem e mulher de oração, de muita oração. Estávamos na reunião de pastores com o pastor Kenneth Hagin, o filho dele. Estávamos lá na reunião lá em Campina Grande. Foi em 2000, foi no ano 2000. E estávamos lá na reunião só de pastor, reunião fechada. E ele estava falando várias coisas e ele disse, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Ele disse, vocês conhecem meu pai como homem de fé. Ele disse, é mesmo. Meu pai é um homem de fé. Irmão Hagin, homem de fé. Mas eu, minha mãe e minha irmã conhecemos o nosso pai como homem de oração. Noites orando, tempo orando, conversando com o Senhor, conversando com o Pai. Mas por que nós não temos orado tanto, querido? Porque a gente gosta de ver. Está ali o Tarcísio, eu gosto de conversar com o Tarcísio, porque eu estou olhando para o Tarcísio, estou ouvindo ele e tal. Na oração não. Por quê? Porque na oração você não precisa ver, você precisa crer. Afinal de contas, você vai falar com uma pessoa que você não vê, na maioria das vezes nem está sentindo, e na grande maioria das vezes, talvez quase todas as vezes, você não ouve com ouvidos físicos. Você sabe que ele está dentro de você. Então é preciso uma coisinha chamada fé, e a fé vem pelo ouvir. Então antes de orar, você precisa fazer o quê? Ouvir. Lá em Provérbios tem um versículo que me chamou muita atenção. Provérbios no capítulo 28, versículo 9, nova versão internacional ainda. Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, que aí no caso é a palavra, até suas orações são detestáveis. Puxa, até o celular concordou comigo. Até suas orações são detestáveis quando você se recusa a ouvir a palavra. Então, antes de orar, você tem que ouvir. Ouvir o quê? O que a palavra diz. Estou passando por um problema muito grave financeiramente. Busca na palavra tudo que a Bíblia fala sobre finanças. Não, eu prefiro eu prefiro falar com o irmão ali, ou a irmã, né, que pode me ajudar um dinheiro. Olha, tudo bem, claro que o irmão e a irmã podem te ajudar nesse sentido, nada contra, mas tem uma solução melhor. O quê? Vai falar com o papai. Que tal falar com o seu pai, dono do ouro e da prata, mais rico do que qualquer pessoa que você imaginar? Que tal? Mas ao invés disso, a gente procura soluções por aqui.
Então o que é que a gente faz para ouvir a Deus? Como se ouve a Deus? Na oração. Amém? Mas se ouve a Deus na palavra. Abre a palavra e vai, fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e medita, e chama a existência. Olha, falando, falando, e ouvindo o que Deus fala, e depois você vai orar. Você pode notar, todas as vezes que você for orar, depois de ouvir a palavra, é muito mais leve, e flui mais. Vai, faz isso, faz por mim, vai. Olha, palavra que acontece isso. Você flui muito mais quando você vai orar dessa maneira. Mas muitas vezes, sabe por que a coisa não flui? Porque a gente procura Deus, a gente busca Deus, a gente vai orar quando a situação aperta e, ai meu Deus do céu, me ajuda. Quando na verdade, deveríamos, Senhor, o que tu tens a me dizer sobre isso? O que tu tens para falar sobre isso? Sabe, irmãos, Deus, e só Deus sabe o porquê que Ele mandou falar sobre isso, porque eu ia falar uma outra coisa, até ontem à noite eu ia falar outra coisa, mas o Senhor disse, não, você vai falar sobre isso aí, então Deus sabe o que você está precisando. Irmãos, eu sou o pastor da igreja, mas não sou eu que conduzo a igreja. Vou repetir, eu sou o pastor da igreja, mas não sou eu que conduzo a igreja. A igreja de Jesus, é Ele que conduz. Ele é que decide o que eu vou ministrar. Ele é que decide o que eu vou falar. E adivinha como vem as ministrações? Estudando a palavra, sim. Meditando a palavra, lógico. Mas principalmente pela oração. Ele diz o tema, diz como é que deve ser. Eu vou na palavra e ele continua falando. Hashtag fica a dica, ministros. Fica a dica. Primeiro você vai ouvir a palavra. Primeiro, por quê? Porque senão as tuas orações, até tuas orações vão ser detestáveis. Nem Deus recebe um negócio desse. Não chega do trono, não. Não se amontoa naquela taça que tem lá diante do trono de Deus. Ela não vai para ali, não. Por quê? Se você não ouve a palavra. Eu sei que não é exatamente popular nem prapular, mas tem uma parte desse versículo de Tiago, voltando para Tiago capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era humano como nós, Tiago 5,17, e diz, ele orou fervorosamente, ou seja, não é aquela oraçãozinha, não, é oração fervorosa. É oração de coração mesmo, saindo do coração. Ah, pastor, é a oração forte. Irmãos, oração forte, toda oração forte é toda oração que é baseada na palavra. Amém? Toda oração baseada na palavra é oração forte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele se entregava mesmo, com fervor. Eu vejo que muitos amados irmãos oram antes de comer, quando é ele que ora, né? Quando é ele que ora, ele ora antes de comer. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa comida. Obrigado pelas mãos que prepararam. É isso aí, amém, Senhor. Tudo bem, é uma oração. Não vou julgar isso. É uma oração. Mas, se você deseja ter resultados poderosos, primeiro, você faz de acordo com, ouve a palavra, faz de acordo com ela. Segundo, existe o fervor. Envolvido, fervor de coração. Oração que você está orando e... deixa eu ver aqui o que é que dá. A Lara mandou um recado aqui para mim, deixa eu ver primeiro. E estava orando. O pastor ligou para mim, peraí, deixa eu ligar para o pastor, o senhor ligou para mim. Meu irmão, não faz isso não, viu? Faça isso não. Não faça isso não. Porque você está, escute bem, você está desprezando a conversa que você tem com Deus, em detrimento do pastor, de Lara ou de quem quer que seja. Você está desprezando.
Primeira coisa, desligue o celular. Porque oração com fervor é uma oração focada, concentrada. Apenas no Senhor e mais ninguém. Já começa daí. Desliga tudo. Pastor, mas eu não tenho um lugar assim que eu possa ficar, para ficar totalmente desligado. Entra no carro, meu irmão, leva, vai para um canto aí, qualquer lugar aí, estaciona no lugar certo, deixa os vidros assim, só 2 dedos aqui para tu não ficar sufocado, e vai orar lá. E o que é que os outros vão dizer? Vão dizer que tu está orando. Pastor, vamos chamar de doido. Bem-vindo ao clube. Afinal de contas, nós somos as pessoas que andam ilogicamente. A gente não anda muito pela lógica, não. Vocês estão entendendo isso? Vai orar. Para. Várias pessoas já fizeram gabinete comigo, contaram o problema, e eu sabia a solução, mas o Senhor colocou algo dentro de mim, do meu coração, e eu falei: olha, porque assim, esse gabinete não era para ser comigo, não. E com quem, pastor? Com alçada maior. É outra alçada, essa aqui, ó, aqui não dá não, o negócio tem que ser lá. E eu sabia a solução. Mas pastor, se o senhor não sabia, por que o senhor não falou? Porque eu sabia a solução, mas eu não sabia o que estava no coração. Você traz a solução segundo o que a pessoa conta, o que a pessoa fala. Mas muitas vezes, existem coisas que a pessoa não fala. E se Deus não revelar, se Deus diz, manda vir falar comigo, oxe, nem penso 2 vezes. Manda quem pode, e eu tenho muito juízo. Vocês estão entendendo isso, gente? Vou dizer uma coisa para vocês. O pastor de vocês tem muitas falhas. O pastor de vocês tem muita coisa para aprender. Mas tem uma coisa que ninguém pode me acusar, que eu não oro. O pastor de vocês ora. Ora. O pastor de vocês tem prazer em orar. Gosta de orar. Ama orar. Agora, o que não pode, meu irmão, se não fosse as orações do pastor, eu não sei o que é que... Meu irmão, para com isso. Deus não quer que você fique, como é que a gente diz no Nordeste, meu Deus do céu, amossegado. Sabe o que é amossegado, para quem não sabe? Tá, né? Vai o caminhão, ixi, eu fiz muitas vezes isso. E o caminhão na frente, aí não tem uns coisinhas assim que é para eles amarrarem as cordas? Aí a gente está na bicicleta, a gente segura naquele coisinha aí, para de pedalar e é nós. A velocidade do caminhão é da bicicleta. Aí essa pessoa fica amossegada no caminhão. Ele não pedala não, ele só deixa e vamos embora. Nossa, eu fazia muito isso quando era pequeno. E eu vejo muitas crianças espirituais fazendo isso, amossegado na oração do pastor, de fulano, de cicrano. Ele mesmo não ora, mas ele quer que todo mundo ore. Igualzinho. A diferença é que muitos amigos meus perderam a vida com esse negócio. Se você não ora, enquanto você não estiver no mundo, o diabo não vai parar de mandar pensamentos, de fazer pressão para você simplesmente ir para o mundo. Mas é na oração que você recebe novas instruções do Pai. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu não sabia o que fazer? Quantas vezes eu não sabia como agir? Eu não tinha certas habilidades. Não tinha certas habilidades do pastor fulano, do pastor cicrano, do apóstolo tal, profeta tal. Aí eu fui orar e o Espírito Santo falou comigo, disse, eu te chamei para você ser você. Já começa daí. Irmãos, aí eu cheguei à conclusão, se eu não fosse Johnson, como eu sou, aqui eu já não estaria. Deus quis que um Johnson, durante essa época, durante esse tempo, fosse o pastor dessa igreja agora. Não é outra pessoa, sou eu. Agora, onde foi que eu aprendi isso? Orando. Já fui para várias conferências de ministros, não só do Verbo da Vida, como de outras igrejas. Já ministrei também conferências. Já ouvi muitos ministros poderosos, homens e mulheres de Deus, realmente poderosos na palavra. E como eu já fui edificado
pelos nossos ministros que temos aqui na igreja. Como fui tão edificado por eles. Como a comida que eles trouxeram era tão boa e foi tão necessária para mim. Mas, querido, nada se compara a você se expor no momento de oração, quando o pastor dos pastores começa a ministrar especialmente para você. Ô rapaz, não tem pregação que chegue naquele nível, porque ele fala exatamente o que você precisa, da maneira que você precisa e do jeito que você entende. Aqui a gente tem que se esforçar para as pessoas nos entenderem. Deus não se esforça não, porque Ele conhece você. Ele sabe que tipo de linguagem falar com você. Ele sabe que tipo que maneira de falar para você. Agora entendi. E quantas pessoas já chegaram para mim e já disseram: pastor, só depois depois de ter ouvido tantas vezes o senhor, eu não tinha entendido aquilo ali, mas aí orando, chegou o entendimento. Diga, foi. Por quê? Porque é isso que Deus deseja. Vamos em frente. Vamos em frente, senão a gente não... Vamos falar de outro homem que orou de forma fervorosa. Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Versículo 21. Gênesis 25, 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. A oração de Isaque foi tão fervorosa, foi com tanta fé, que Rebeca, que não podia engravidar, engravidou logo de gêmeos, a primeira. Como dizem lá, na primeira barriga já foi 2. Mas olha só o que ele fez. Ele orou. Atenção, homens. Lembrando do culto dos cabamachos que a gente teve no sábado. Culto dos cabamachos. Ô pastor, por que cabamacho? É porque tem cabamacho e caba frouxo. Aqui isso é tudo cabamacho. Pois é. Lembrando, nós somos os sacerdotes lá. Nós somos os, entre aspas, pastores nos nossos lares. Tem alguma coisa errada, querido? Ora. Olha o que Isaque fez. Isaque não ficou lá se lamentando. A mulher estéril também, né? Fazer o quê? Não. Por certo, ele tinha ouvido o pai falar. Quando o pai dele disse, Abraão disse: meu filho, preste atenção. Eu quero te dizer uma coisa. Seu pai morava em tal lugar. E Deus mandou a gente sair de lá com um detalhe, sem saber para onde a gente ia. E Deus prometeu você. Deus inclusive disse o seu nome. Como seria o seu nome? Com certeza Isaque ouviu isso. E sabe, depois de 25 anos, meu filho, sua mãe, além de velha, como você pode notar, estéril. Aí eu com 100 anos, sua mãe com 90, eu engravidei sua mãe. Porque a gente orou e creu, meu filho. Com certeza ele ensinou seu filho. Pastor, por que você acha que foi com certeza? Porque senão ele não tinha orado desse jeito não. Os filhos seguem o que os pais dizem. O ruim é quando os filhos ficam tentando ensinar os pais. Crentes. Pai crente tem que ser a influência dos filhos. E não os filhos a influência nele. Pai que ora, filhos que oram. Pai que não ora, está difícil. Está todo mundo entendendo isso? Vem você com sua família, no carro, sua esposa, seus filhos. Olha assim, está todo mundo crente, não tem nenhum indulto. Vem orando. Vai, orando em línguas. Bora lá, todo mundo orando em línguas aqui.
Mas o que é que meus filhos vão pensar? O que é que Jesus vai pensar de você? É melhor tu ir orar. É melhor. É melhor orar do que ficar falando da vida alheia, né? É melhor orar do que ficar falando daquilo que vê. A irmã me perguntou, pastor, tem muitos crentes indo embora, né, por causa do Covid e tal. Eu digo, é verdade, querida, é verdade. Felizmente para Deus, infelizmente para nós, que a gente fica tendo saudade, né, a tristeza, o afastamento, tantos homens e mulheres de Deus que foram embora. Pois é, pastor, e o que o senhor diz disso? Eu digo, de quê? Deles terem ido embora. Isso é problema deles com Deus. E o que é que eu tenho a ver com isso? Vocês estão entendendo isso? Às vezes são perguntas que, embora pareçam ser, tenha o desejo sincero de saber a resposta, muitas vezes serve apenas para te distrair do alvo. Se tu não sabe de uma resposta, meu irmão, eu não sei, não é da minha conta. Isso é um assunto entre ele e Deus, entre ela e Deus. Eu vou cuidar da minha vida. E muitas pessoas estão perdendo de desfrutar do melhor de Deus. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Porque não estão ouvindo. Mas por que não estão ouvindo? Porque não estão orando. Como está a sua vida de oração? Jesus, ele foi crucificado, morreu, ressuscitou. E lógico que foi para nos dar vida, a gente sabe disso, para que vivamos aqui na terra como reis e tenhamos a vida eterna no céu também. A vida eterna aqui na terra e no céu. Foi para que um dia nós fôssemos para o céu. Amém? Foi para isso que Jesus veio. Para que nós pudéssemos ir ao céu. Para que pudéssemos ter eternidade com Jesus. Mas você sabia que isso é apenas bônus? O principal não é isso. O principal que Jesus veio a esta terra foi para que tivéssemos comunhão com Deus. Aí o que eu vejo são muitos cristãos que foram salvos, nasceram de novo, mas estão perdendo o principal propósito da sua salvação: comunhão. Oh, como eu queria que mais e mais pessoas, membros da minha igreja, falar agora só dos membros da minha igreja, chegasse para mim e dissesse: pastor, Deus estava conversando comigo hoje pela manhã. Oh, que bênção, como eu amo isso. Pastor, agora de manhã eu estava orando e o Senhor me mostrou isso, isso e isso. Eu via, pastor, no reino do Espírito isso. Como eu gostaria de ver mais. Temos pessoas que fazem isso aqui, graças a Deus. Mas eu quero a igreja toda. A igreja inteira. Senhor me disse assim, 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 pastor. Que bênção. E dentro da palavra, certinho, do jeito que na Bíblia está. Bem bonitinho. Deus falou, Deus me mostrou, Deus me disse. É disso que nós precisamos levar a sério. Conversar. Falar. Se nós ouvíssemos mais a Deus, com certeza teríamos maiores livramentos. Se nós ouvíssemos mais a Deus, com certeza teríamos maior oportunidades para enriquecer, porque Deus tem um plano para a quitação de todos os seus débitos. Deus tem um plano de quitação de todas as tuas dívidas. Deus quer que você enriqueça, mas esse plano se revelará na tua vida de oração. Deus tem um plano para que toda a tua família seja salva. Mais importante do que você enriquecer. Toda a família todinha. Mas esse plano se revelará na oração. É orar até que Deus te mostre, ou melhor, perdão, apaga isso aí, eu errei isso aí, apaga isso aí. É orar até que você ouça a resposta de Deus. Porque Deus responde na hora.
Ó, Deus responde na hora. Deus fala na hora. Agora, a gente é que fica tão distraído com coisas lícitas que não ouve a Deus. Vocês sabem por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu não desisti do ministério quanto tantas vezes eu pensei em desistir? Pastor, o senhor já pensou, irmãos, acho que a única coisa que eu nunca pensei em desistir foi de seguir a Jesus e do meu casamento, mas no restante eu já pensei em desistir de muita coisa. No meu casamento eu nunca pensei em separar da Neide, e de Jesus então, nem pensar, Ele é a minha vida, se Ele não está em mim eu estou morto. Mas sabe o que fez com que eu não desistisse do ministério? De estar aqui? Eu ouvi a Deus, eu fiquei orando, até que eu ouvi Deus dizer, faça isso. Fiz, pá, deu certo, mas de primeira assim, não teve nem uma segunda tentativa, foi na primeira mesmo, pá, porque eu ouvi. Quantos de vocês têm ouvido a Deus ultimamente? Não, calma, sem tumulto, não precisa levantar tudo não. Quantos de vocês têm obtido respostas de Deus ultimamente, nos últimos dias? É esse tipo de mensagem que nem todo mundo pula, dança e sai voando, que tantos são. Mas se você não está ouvindo a Deus, querido, você está perdendo o melhor da vida. Sabe, alguém me disse uma certa vez que a maior despesa da vida é aquele dinheiro que você deixa de ganhar. Eu vou te dizer uma coisa, a maior perda na vida cristã é quando você deixa de ouvir a Deus. Ninguém fala tanto com você como Deus fala. Vou repetir, ninguém fala tanto com você como Deus fala. Ninguém fala tanto, aleluia. Ninguém é tão expressivo e direto nas respostas como Deus. Ninguém. Ele não arrudeia. É lá, bem lá, pá. É exatamente o que você precisa ouvir. E sabe quando é que eu começo a ficar meio sem graça? É quando ele me diz, e eu já te falei isso antes, por que não me ouviu? Aí dói. Já te disse isso. Deus quer falar contigo, Deus quer ter comunhão contigo. Meu irmão, a vida de oração é para isso. E sem falar nos irmãos que simplesmente só pedem. Pede, 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 pede. Tem até uma música que diz, pede, pede, pede a Jesus agora, né? Eu já cantei. Já cantei muitas vezes. Liga, 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 nega nessa hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Aí eles ficaram só com pede, pede, pede. Isso não é oração eficaz não. Mas a Bíblia não é pedir e se usar? Verdade. Mas quantas vezes você vê na Bíblia pedir e se usar? É algumas partes. Mas você vê muito mais comunhão. Irmãos, vocês acreditam que eu já tive orações de horas sem pedir nada? Só conversando, só na comunhão, só adorando, só glorificando. Irmãos, isso não é para pastor não, isso é para crente. Não é para pastor não, é para crente. Não é o pastor que tem que fazer isso, é filho. Filho. Eu sou filho. Então eu vou conversar com o papai. Deixa eu terminar, que senão a hora vai se avançando lá e a bênção é grande. Capítulo 6 de Efésios, versículo, deixa eu ver, 18, é isso. NVI, capítulo 6, versículo 18.
Orem no Espírito. Está falando de oração em línguas. Todas as vezes que vou falar oração no Espírito, não é assim de olho fechado, não, é orando em outras línguas, tá bom? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem diz isso é a palavra, viu? Não sou eu não, é a palavra. Eu não, eu estou de fora, é a palavra que diz isso. O que é que está dizendo aí, irmãos? Oração em línguas em todo o tempo. No final vai ser feito um apelo. Se você não ora em línguas, você vem aqui à frente. Pastor, eu oro, mas faz tempo que eu orei. Vem também. Porque Deus quer que você ore em línguas sempre. Eu vou dizer de novo, Deus quer que você ore em línguas sempre. Se precisa renovar o azeite, vem aqui para frente que você vai impor sobre você e você vai receber e vai ser uma bênção. Vai orando em línguas. Por quê? Oração em línguas, primeiro, você ora, fala em mistérios com Deus. Segundo, te deixa sensível à voz do Espírito. Eu acho que é isso aí que mais a gente precisa. O que, pastor? Sensibilidade para ouvir Deus. Não é verdade? Às vezes pessoas me ligam, e às vezes eu estou num lugar, eu estou fazendo uma coisa, boto no Viva Voz, aí, pastor, tira do Viva Voz, aí tira do Viva Voz, aí boto aqui, eu não estou ouvindo direito, por isso que eu coloquei no Viva Voz. Não, mas tem que falar sem ser, tá bom então. Aí fico segurando, tal, para as pessoas ouvirem a minha voz, no celular. Tem muitos cristãos que têm falado com Deus, mas não têm ouvido Deus falar. O que é que você faz quando isso acontecer? Eu estou dizendo quando acontecer, não estou dizendo nem se, porque eu sei que acontece. O que é que você faz? Oração em línguas e fica lá até você ouvir. Pastor, mas eu tenho muita coisa para fazer. É melhor ter coisas para fazer com Deus do que sem Deus. Tempo. Não adianta você, vai para os homens agora, os cabamachos aqui da igreja. Não adianta, querido, você simplesmente se passar por macho dentro de casa, se você não tem uma oração com o nosso cabeça, Cristo. Comunhão com Cristo. Nós falamos, mulheres, nós falamos o seguinte, o versículo que a gente falou, foi aquele versículo lá em 1 Coríntios que diz que Cristo, que Deus é o cabeça de Cristo, e o Cristo é o cabeça do homem, o homem cabeça da sua mulher. Foi isso que a gente falou. Então nós falamos e incentivamos aos cabamachos daqui da igreja, teu marido, amém? Filhos, a terem comunhão com Deus. Porque nenhuma mulher, porque toda mulher crente se submete alegremente a um homem que se submete à palavra de Deus. Eu quero ver a mulher dizendo amém, por favor. É ou não é verdade? O caba que ouve a Deus, oxe, na hora. Só que você tem ouvido a Deus? Irmãs, você tem ouvido a Deus? Quanto você tem ouvido a Deus? Eu ouço a Deus quando eu venho no domingo, o pastor, o ministro, eu estou ouvindo Deus. Amém, glória, pelo menos isso, né? Mas isso é muito pouco. Você passa a semana toda e só come no domingo? Eu sei que alguns até que estão precisando, mas os outros por aí, a gente, mas ninguém. De jeito nenhum. Mas você passa a semana todinha para comer só no domingo? Aí por que faz isso com o Espírito? O seu Espírito fica fraco, na primeira rasteira do diabo tu vai. Aí fica lá com depressão, com ansiedade, sem poder organizar os pensamentos. Não está alimentado? Deus, Ele nos alimenta pela sua palavra, amém? Mas Ele nos revela pela oração. Amém, queridos? Para encerrar, o primeiro vai encerrar da ministração, Lucas capítulo 18. Vou trazer a vocês uma parábola que Jesus trouxe, que eu achei fantástica, eu gostei disso aqui, gente. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1.
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha para mim, repete comigo: orar sempre e nunca desanimar. Tem mais gente aqui, todo mundo falando, vamos lá: orar sempre e nunca desanimar. De novo: orar sempre e nunca desanimar. De novo: orar sempre e nunca desanimar. Pronto, isso. Vamos lá. Ele diz: em uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Pense na mulher, ali o tempo todo. E o Senhor continuou: olha, ouçam o que diz o juiz injusto. O que é que ele diz? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Clamam, oram. Veja que o contexto aqui é oração sempre. Oração sempre. Clamam a Ele dia e noite. Acaso continuará fazendo esperar? Eu lhes digo que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará esta fé na terra? Rapaz, Jesus era o cara, meu amigo. Jesus era o mestre tanto. Por isso as multidões ficavam ouvindo ele e ninguém se cansava. Tinha gente que ficava com fome e nem percebia que estava com fome. Vocês entenderam a história? Ele comparou, ele disse: olha, se um juiz injusto, um cara que não teme a Deus, um cara que não está nem aí para a opinião popular, fez justiça, porque ela vinha importunando, imagina os filhos, os escolhidos, os justos. Aponta para o teu irmão que está do seu lado e diz: ou seja, você não fará Deus justiça, não responderá a Deus as suas orações. Ele vai fazer você esperar? Não vai não, é depressa, é logo, mas você tem que orar, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa que eu vi outros ministros falar e eu concordo: Deus não fará nada na terra se alguém não pedir. Um outro ministro disse, esse foi o Myles Monroe, foi. Ele diz no seu livro Propósito da Oração, muito bom também, aconselho todo mundo a adquirir o Propósito da Oração do Myles Monroe. Ele disse uma coisa tremenda. Ele disse: a oração nada mais é do que uma autorização humana para uma intervenção divina. Agora aí o crente não está orando. Se você falar comigo, perguntando alguma coisa, e eu não sei, é porque você procurou a pessoa errada. A pessoa certa, ele sabe tudo. Senhor, eu quero melhorar. Pai, eu quero melhorar. Eu quero ter uma vida contigo. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero isso, Senhor. Irmãos, olha, é sério, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa. É sério. Quando você faz essa oração, é na hora. Sim, meu filho, sim, minha filha. Vamos lá, vamos começar? Deus, Ele não conta o que você fez, não é como a gente fica contando o que os outros fez, não. Não, Ele não conta o que você fez antes, não. Ele conta a partir de agora. Tomou a decisão, então daqui para frente a gente vai. Bora, é nós, ó, é brother, somos nós. Tamo junto. É isso. E fica ali, ó, conversa. E você vai chegar num nível de oração. Se você fizer isso, você vai chegar num nível de oração que o tempo vai passar.
e você não vai querer parar. Você vai chegar num momento de oração, que o tempo, oxe, 3 horas orando? Eu pensei que tinha passado só 20 minutos, porque, irmãos, na presença, sim, de Deus, estamos todos na presença de Deus, lógico, mas na manifestação da presença de Deus, irmãos, o tempo para, é sério. Você não quer parar, você quer ficar lá. Por que não temos isso? Porque a nossa vida não tem isso. Isso que eu estou falando é a resposta que Deus está dando para você aos seus muitos porquês. Deus está respondendo todo mundo aqui. Todo mundo. Vem, todo mundo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vai orar, vai conversar com Deus. Existem certos porquês que só Deus é quem dá. A gente não tem autorização para isso, não. Eu vou dizer de novo. Existem certos porquês na nossa vida que ninguém tem autorização para responder. Se souber, a maioria não sabe. Vou logo avisando, a grande maioria não sabe. Só Deus para dizer, é assim. É por isso. Mas por que tem que ser assim? Porque você tem que ter maior comunhão com Deus do que com qualquer outra pessoa na face da terra. Porque a sua comunhão com Deus tem que ser maior do que com a sua esposa, maior do que com o seu marido, maior do que com seus filhos, maior do que com seus pais, maior do que com o seu pastor, maior do que qualquer pessoa. A sua comunhão com Deus tem que ser maior e mais intensa. É gente assim que vai para o céu. É gente assim que vai para o céu. Se a sua comunhão com Deus for tão intensa, você vai poder ajudar mais pessoas. Eu estou encerrando. O segundo vai encerrar. Estou encerrando. Você só vai ajudar pessoas com eficiência, com excelência, se a sua comunhão com Deus for grande. A Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos para estar com Ele e depois é que os enviou. Primeiro estava com Ele e depois enviou. Eu amo a mulher com quem eu me casei. Ixi, amém, né? Glória a Deus. Amém. Até que não é possível, né? São 29 anos de casados. Nunca me arrependi de ter casado com ela. Nunca quis me separar dela. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. A minha comunhão com Deus é muito maior do que com minha esposa. Porque senão eu não chegaria onde eu cheguei. Vocês estão entendendo? O amor que eu tenho pela minha esposa só é superado pelo amor que eu tenho por Jesus. E para encerrar a terceira vez, é que eu estou tentando encerrar. Nunca diga que Deus é a sua prioridade número 1, se a sua vida de oração não for a número 1. Porque você está mentindo. Porque aquilo que mais ocupa o seu pensamento é a sua prioridade número 1. Aquilo que mais ocupa o seu tempo é a sua prioridade número 1. Aquilo que mais você se dedica é a sua prioridade número 1. Não vem me dizer que Deus é a sua prioridade número 1, se a tua vida de oração não é a prioridade número 1. Na sua vida não. O que você tem que fazer não é dizer, é corrigir para chegar a isso. Deus é a prioridade número 1, então a vida de oração tem que ser a prioridade número 1. Então a palavra tem a prioridade número 1. É isso aí. Aí você vai ver portas se abrindo, pessoas te ajudando, você encontrando graça perante Deus e perante as pessoas para te ajudar naquilo que você não sabe fazer. Você vai ver Deus levantando pessoas para te abençoar, te ajudar, mas primeiro é Ele, depois o restante. Aí você coloca aí o que você quiser no restante, mas primeiro é Ele.